Bem-vindos a mais uma apresentação. Hoje falaremos sobre deposição alternativa de resíduos sólidos na mineração. Me chamo Aurélio Teles Dantas. Dois tipos principais de resíduos na mineração são os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais escavados gerados pela atividade da extração dos minerais. Os rejeitos são resíduos resultantes dos processos de beneficiamento a que são submetidos as substâncias minerais. A deposição de resíduos sólidos na mineração é uma das etapas essenciais do funcionamento da atividade mineira. Entretanto, devido aos impactos ambientais gerados pelos resíduos, na disposição convencional, outras alternativas de disposição estão sendo estudadas e aplicadas. Dentre elas, temos empilhamento a seco, empilhamento drenado, codisposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeitos, deposição em cava e deposição subterrânea. Falando sobre empilhamento a seco, é o sistema, de empilhamento onde das alternativas que vêm se provando mais viáveis ao empreendimento, principalmente de tratamento de minério de ferro. Toda a gama de rejeito proveniente da mineração de ferro possui solução para filtração, onde a água é reutilizada no processo e o material compactado será destinado a empilhamento a seco, eliminando dessa forma o sistema de barragem. Mas as tecnologias não estão disponíveis apenas para o minério de ferro. Também existem soluções muito similares para mineradoras que exploram minerais como zinco, cobre, chumbo, prata, alumínio, grafite, caulim, terras raras, entre os demais que nós temos no processo de mineração. Empilhamento a seco, além de ser mais seguro, esse método é o mais sustentável, porque reaproveita até 95% da água obtida da filtragem do rejeito. Outra vantagem do empilhamento a seco é que essa técnica aproveita 100% do minério de ferro, ao contrário do método de barragem, onde parte do minério é perdida na polpa. No entanto, apesar de ser uma solução mais viável, esse sistema ainda apresenta risco de deslizamento e não é a melhor opção atualmente. Outro método, de empilhamento é o drenado. Uma primeira informação relevante a respeito do método de empilhamento drenado é o fato de ser adequado somente a rejeitos que apresentam coeficientes de permeabilidade tal que permita um fluxo de drenagem estritamente gravitacional e subvertical no interior do aterro. Portanto, esse método não é adequado a rejeitos finos, mas se torna bastante interessante no caso de rejeitos arenosos. Oliveira Filho e Abraão, 2015, nesse método os rejeitos arenosos são depositados sob a forma de pilha em locais de meia encosta ou em pequenos vales confinados, dotados de um sistema de drenagem interna, em geral na fundação do reservatório. Esse sistema de drenagem de fundo é o que permite o padrão do fluxo gravitacional e subvertical no interior do reservatório, o que resulta em um depósito despressurizado no que se refere à poro-pressão. Essa situação é bastante favorável em termos de estabilidade dos taludes do depósito. Algumas vezes é possível observar uma lagoa na superfície do depósito. Todavia, essa lagoa é o resultado que quase que exclusivamente da acumulação da água proveniente da polpa de rejeito, ou seja, contribuição de água afluente é pequena ou limitada à precipitação nas áreas do reservatório. Sendo assim, quando cessadas as operações, a lagoa de rejeito sem recarga acaba por desaparecer. De acordo com Pimenta, em 2011,
citado por Portos em 2013, o método de empilhamento drenado tem como principais objetivos obter um maciço não saturado e estável, obter maior densidade e, portanto, maior capacidade de vida útil, obter menor potencial de dano em uma eventual ruptura, maior facilidade para o fechamento e recuperação mineral, aplicação segura do método de montante, com um baixo risco de liquefação e de ruptura. Metodologia de codisposição e disposição compartilhada ainda não são explicados completamente. No entanto, a disposição compartilhada é o caso em que os rejeitos ou rejeitos estéreis não passam por um processo de mistura antes de serem dispostos no local. Isso segundo Alves 2009, Carvalho 2017 e Silva em 2014. Enquanto é possível tratar a codisposição como a técnica em que se misturam os rejeitos, ou mesmo rejeitos e estéreis, e logo após realizar a ação, o processo de disposição, essa metodologia consiste simplesmente em combinar estéreos que possuem granulometria mais grosseira com um rejeito com granulometria fina, né? Segundo Alves, Carvalho e Silva também. Esses métodos, né, possuem vantagens e desvantagens. Então, podemos dizer, uma das vantagens do codisposição é a redução de volume, né, melhoria das características geotécnicas e de densidade da mistura do rejeito. Uma desvantagem é a necessidade de maiores cuidados no rejeito e de controle durante a operação do sistema. Já na disposição compartilhada, né, a vantagem que temos, uma delas, é a redução de comprometimento ambiental de áreas para disposição de resíduos. E a desvantagem é justamente o comprometimento ambiental quando um dos resíduos for quimicamente ativo ou tóxico. Agora, sobre disposição em cava, atualmente bilhões de toneladas de minério são extraídos do mundo. Junto com este material, são também geradas misturas de resíduos, que podem corresponder entre 1 a 5 vezes o volume do minério lavrado. Diante desses números, percebe-se que o gerenciamento de resíduos é de grande relevância no sucesso do empilhamento minério, pois o descarte de estéreo e do rejeito são fontes potenciais de contaminação ao meio ambiente. A disposição desses resíduos utilizando a cava de mina exaurida já é uma prática bem aceita em muitos países e abrange a acomodação de resíduos provenientes da mineração, refúgio de outras atividades, lixos e esgotos. Realizar a disposição de rejeitos e estéreis dentro de uma cava pode ter vantagens importantes, tais como Faria 2016, que é estabilizar as paredes da cava, controlar a geração de drenagem ácida, reduzir a lixiviação, reduzir os dispêndios com manutenção da estrutura, visto que são mais estáveis que as barragens ou pilhas. A posição subterrânea pode acontecer com materiais que são considerados inertes e sem perigo potencial. Muitos rejeitos podem gerar poluentes, tal como percolação da água, e contaminar as águas subterrâneas. Para preencher essa cava, o material pode ser bombeado e também pode ser removida a água para facilitar a deposição de acordo com o minério extraído. Geralmente são praticadas duas técnicas de preenchimentos de mina subterrânea, e estas variam conforme a demanda do processo. O preenchimento com o objetivo de formar um novo piso é uma das técnicas e é usado para realizar o desmonte de fatia de minério acima da área lavrada. Nessa situação, o preenchimento ocorre perto da lavra de minério e pode ser feito com rejeitos da usina em conjunto com minério e areia. As principais razões para a utilização desse método é proporcionar um piso para as operações de extração de minério, assegurar suporte para as paredes das escavações subterrâneas e realizar a máxima recuperação do corpo de minério. Muito obrigado pela atenção de todos e chegamos mais um fim de uma apresentação.